Fala galerinha, professor Samuel Dória aqui de volta com vocês em nossa segunda aula da Maratona de Estudos. Mas antes de iniciar nossas aulas, quero agradecer a vocês que têm abraçado esse projeto, que têm nos permitido entrar na casa de vocês de forma indireta para lhes auxiliar nos estudos durante esse período. Quero agradecer a vocês que têm respondido aos nossos desafios, têm enviado os formulários com as respostas e também quero pedir a você que não se inscreveu ainda no canal da Secretaria da Educação, que inscreva-se no canal, que compartilhe com seus colegas os nossos vídeos, que curtam os nossos vídeos, deixem os seus comentários para que nós possamos saber o que você está achando de nossas aulas. Você que não teve acesso ainda à nossa primeira aula, acesse ao canal da Secretaria, tenha acesso à primeira aula, assista à primeira aula, responda aos nossos desafios e acompanhe e continue conosco em nossa jornada de estudo desse período. Quero também deixar aqui como uma indicação de fonte de estudo o meu canal, Mundo da Matemática, e solicitar que vocês também inscrevam-se nesse canal, acompanhem as nossas postagens, videoaulas de matemática, que também pode ajudar você nessa maratona de estudo. E não só nessa maratona de estudo, todas as vezes que vocês sentirem dificuldade em matemática, vocês podem entrar em nosso canal e acompanhar as nossas videoaulas. Então, forte abraço e vamos começar a nossa segunda semana de aula. Fala alunos, tudo bem com vocês? Professor Samuel Dória em nossa segunda aula. E aí, o que vocês acharam de nossa primeira aula? Pois é, quero saber o que vocês estão achando de nossas aulas. O que vocês estão achando do desafio, dos nossos videoaulas. Deixem suas opiniões aqui nos comentários para que nós possamos melhorar a cada dia mais as nossas aulas, pois o objetivo dessas aulas é vocês. E para vocês, alunos do nono ano, nossa aula de hoje encontra-se a partir da página 23, você que quer nos acompanhar pelo seu material didático. E para você que não baixou o seu livro didático virtual ainda, nós deixamos aqui na descrição do vídeo o link para que vocês possam baixar o seu material didático. Nossa aula de hoje, nós vamos iniciar resolvendo um dos desafios propostos na aula anterior. Juntos, nós vamos discutir habilidades, ou seja, irei mostrar para vocês quais habilidades eu usei para resolver um dos desafios. E aí, vocês podem comparar as minhas habilidades com a sua, mas sabendo que matemática nos permite explorar várias habilidades e chegarmos a um denominador comum, ou seja, a um único resultado. Então, sejam bem-vindos à nossa segunda aula de nossa maratona de estudos e vamos juntos! Então, lembrando que o nosso componente curricular é matemática, que o objetivo dessa aula é atingir os alunos do nono ano, do ensino fundamental 2, mas que pode também estender-se aos alunos dos anos finais do ensino médio. Então, nossa aula de hoje nós iremos falar sobre potenciação ou potências. Juntos nós iremos entender que os conjuntos numéricos dos naturais, inteiros, reais, em si, eles não são suficientes para solucionar os problemas do cotidiano. Juntos, nós iremos entender que a potenciação é uma multiplicação de fatores iguais, ou seja, que ela é uma maneira diferente de calcularmos através da multiplicação. Vamos juntos? Então, para iniciar nossa aula, nós iremos debater sobre um dos desafios propostos na aula anterior, e esse desafio é: marque cada afirmação como verdadeira ou falsa. E aí vamos discutir as habilidades para entendermos se o meu critério de responder é exatamente igual ou parecido com o seu critério. Vamos lá? Todo número natural é inteiro? Então, o que é que ele quer saber? Se todo número natural é inteiro. O que é que você acha? É ou não? É, pois foi o conjunto dos naturais utilizado para escrever os números inteiros. Então, todo número natural ele é um número inteiro positivo. E o zero, que também é um número natural e inteiro, é nulo. Então, verdadeiro para a letra A. Todo número natural é um número inteiro. Letra B. Todo número inteiro é um número natural? Não. Nos inteiros nós temos positivos e negativos. Nos naturais nós não temos negativo. Portanto, nem todos os números inteiros é um número natural. Letra B, falsa. Letra C. Todo número inteiro é racional? É. Todo número inteiro é racional. E nós já vimos anteriormente que todo número inteiro pode ser escrito sob forma de fração, tendo um 1 como denominador, que não altera o seu valor numérico.
Então, na letra C, verdadeiro. Todo número inteiro é um número racional. Letra D, todo número irracional é racional? Não. Nós vimos que os números irracionais, eles não têm propriedades comuns com os números racionais, nem com os inteiros, nem com os números naturais. Então, nem todo número irracional é considerado um número racional. Todo número inteiro é real? É. Todos os números inteiros são também números reais. Nós vimos que o conjunto dos reais, ele é formado também com os números inteiros. Ou seja, os inteiros é um subconjunto dos reais. E por último, ele quer saber, todo número é real? Todo número estudado até o 9º ano é um número real. Naturais é real, inteiros é real, racionais é real e irracionais é real. Verdadeiro. E aí? As habilidades que você explorou para essa atividade lhes permitiu encontrar os mesmos resultados que eu encontrei? Pois bem, então parabéns para você, não só pelo fato de ter acertado, mas pelo fato de ter tentado. Vamos juntos à nossa segunda aula? Olha, o objetivo de nossa segunda aula é efetuar cálculos com números reais, inclusive potência de expoente zero. Pois é, nessa aula de hoje, nós iremos discutir as habilidades das propriedades da potenciação e também como resolver um problema com potenciação. Vamos juntos? Olha, primeiro nós devemos lembrar sobre a definição de potenciação. A potenciação, ela tem os seus elementos. Nós precisamos saber qual é o nome de cada elemento e qual é a função desses elementos. Então, uma potenciação, ela é uma multiplicação com fatores iguais, onde ela pode ser representada da seguinte forma: A elevado a N é igual a B. Aí o que é que nós precisamos saber? Quem é A? Como eu chamo A? Como eu chamo N? Como eu chamo B? Qual é a função do elemento A? Qual é a função do elemento N? E qual é a função do elemento B? Pois bem, A é chamado de base, N é chamado de expoente e B é chamado de potência. Aí, a função da base A é multiplicar ela por ela mesma a quantidade de vezes que o expoente N indica. Ou seja, aqui nós temos A elevado a N, é A multiplicado por ele mesmo N vezes. Então, esse é o desenvolver da potenciação, uma multiplicação de fatores iguais. Daí, nós obtemos o resultado, que é B, a potência. Numericamente, eu coloquei aqui 2 elevado a 3, ou ao cubo, é igual a 2, multiplicado por ele mesmo 3 vezes, resulta em 8. Onde 2 é a base, 3 é o expoente, isso daqui é a multiplicação de fatores iguais, e 8 é a potência. E aí, relembrou essas habilidades? Lembra que nós aprendemos no 6º ano essa operação de potenciação? Agora nós vamos ampliar o nosso horizonte de conhecimento, vendo mais propriedades em relação à potenciação. Vamos juntos? Então, aqui nós temos um problemazinho que nós iremos discutir sobre ele. Vamos ver? João tem 5 estantes em seu quarto. Em cada estante, tem 5 caixas com 5 carrinhos em cada uma. E dentro de cada carrinho, tem 5 bonequinhos sentados nos bancos. Quantos bonequinhos João tem? Pause o vídeo, tente solucionar esse problema, depois volte aqui para continuarmos a aula. Esse problema eu vou deixar para solucionar no final da aula, ok? Vamos continuar? Então agora nós vamos falar sobre propriedades das potências com expoentes naturais. Já vimos quem é a base, já vimos quem é o expoente, já vimos quem é a potência. Nós só vamos aplicar as propriedades, ok? A primeira propriedade fala da multiplicação com potência de mesma base. Ou seja, nós precisamos multiplicar dois números escritos sob forma de potência em que eles apresentam as bases iguais. Então tem uma propriedade que nos permite fazer essa multiplicação de forma muito rápida e bem eficaz. Ou seja, nós temos aqui um exemplo. A é a base elevado a M vezes A, que também é a base, veja, já são iguais, elevado a N. Os expoentes podem mudar, não tem problema. As bases são iguais, estão se multiplicando. Isso é a mesma coisa que eu conservar a base, reescrevo,
e somo os expoentes m mais n. Numericamente, eu tenho aqui 7 elevado ao quadrado, elevado a 2, multiplicado por 7 elevado ao cubo, elevado a 3. É uma multiplicação de potência com bases iguais. Ou seja, eu quero multiplicar 7 elevado a 2 por 7 elevado a 3. Isso é simples. Se nós formos desenvolver da forma normal, nós faremos 7 elevado a 2 é 7 vezes 7 duas vezes. 7 elevado a 3 é 7 vezes 7 três vezes. Dentro do parêntese, se multiplicam. E aí nós temos 7 vezes 7 duas vezes, vezes 7 vezes 7 três vezes. Que, como todos estão se multiplicando, ficaria 7 multiplicado por ele mesmo 5 vezes. Mas não preciso fazer isso para saber o meu resultado em forma de potência. Olha, basta eu pegar o 7, reescrever, pegar os dois expoentes e somar. 2 mais 3, 5. Então, quando eu quero multiplicar duas potências e encontrar o resultado ainda sob forma de potência, multiplicação de potências de mesma base, conserva-se a base e soma os expoentes. Agora, nós vamos falar sobre a divisão com potências de mesma base. Preste atenção que essas propriedades estão sendo aplicadas quando as bases são iguais. Aqui eu tenho a elevado a m dividido por a elevado a n. Ou seja, a elevado a m dividido por a elevado a n é exatamente igual a elevado a m menos n. Numericamente falando, eu tenho 7 elevado a 5 dividido por 7 elevado a 3. Se eu desenvolver da forma comum, eu faço 7 multiplicado por ele mesmo 5 vezes, para representar essa potência, dividido, o tracinho aqui representa uma divisão, por 7 multiplicado por ele mesmo 3 vezes, que é essa segunda potência. E aí, como isso é uma divisão de números iguais, eu posso Como isso é uma divisão de números iguais, eu posso cortar um 7 de cima com um 7 de baixo. Um 7 de cima com o outro de baixo. Um 7 em cima com o outro embaixo. Portanto, no denominador eu cortei os 3 números que eu tinha. No numerador eu cortei 3 números também, restando apenas 2 números. Ou seja, uma multiplicação de fatores iguais com apenas 2 multiplicações. Aí eu escrevo 7 elevado a 2, pois é a base que está se multiplicando e 2 é a quantidade de vezes que ela está se multiplicando. E aí deu para entender ou relembrar as habilidades de potenciação em relação às propriedades de multiplicação e divisão de potência de mesma base? Vamos continuar nossa aula? Agora, nós vamos falar da terceira e da quarta propriedade. A terceira propriedade, nós falamos de potência de uma potência. Ou seja, eu tenho aqui uma potência, que é 7 elevado a 5, mas ela também tem um expoente. E esse expoente está fora de um parêntese. É importante saber que para aplicar essa propriedade, esse expoente precisa vir fora de um parêntese. Então, aqui eu tenho 7 elevado a 5 elevado a 2, que é a mesma coisa que multiplicar 7 elevado a 5 por ele mesmo duas vezes. Que aí eu posso usar a propriedade anterior da multiplicação de potência de mesma base, que eu conservo a base e somo os expoentes. Então eu fico com 7 elevado a 5 somado com 5. É 7 elevado a 10. Essa é a terceira propriedade. Potência de uma potência. Conserva-se a base e multiplica os expoentes. 5 vezes 2, 10. A quarta propriedade, ele fala da potência cuja base é um produto ou quociente. Ou seja, essa propriedade aqui tanto se aplica na multiplicação como na divisão. Então aqui eu tenho uma multiplicação dentro de um parêntese, 3 vezes 5, mas que esse produto está elevado a 2. Aí, para nós desenvolvermos normal, nós faríamos assim: 3 vezes 5 vezes 3 vezes 5. Uma vez que o expoente 2 indica que o 3 aparece duas vezes e o 5 duas vezes. Para continuarmos com a multiplicação de fatores iguais, nós multiplicaríamos 3 por 3 e 5 por 5. Aí, mantendo em forma de potenciação, 3 multiplicado por ele mesmo duas vezes pode ser representado por 3 elevado ao quadrado. 5 multiplicado por ele mesmo duas vezes pode ser representado por 5 elevado ao quadrado. Mantendo a multiplicação entre eles dois,
nós podemos dizer que 3 vezes 5 elevado ao quadrado é exatamente igual a 3 elevado ao quadrado vezes 5 elevado ao quadrado. O que nós fizemos aqui? Aqui, nós eliminamos o parêntese e atribuímos o expoente aos dois números que estavam dentro do parêntese. E aí, deu para relembrar essas habilidades? Podemos continuar nossa aula? Portanto, nós temos a quinta propriedade, em que ela fala em propriedade da potência com expoente zero. Olhe, a propriedade da potência com expoente zero diz o seguinte: toda base diferente de zero elevado a zero é exatamente igual a 1, independente do sinal. Então, para todo número real A com A diferente de zero, temos A elevado a zero igual a 1. Por exemplo, logo 2 elevado a zero é 1. E nós precisamos ficar atento. Isso é independente do sinal. E aí, deu para relembrar essas habilidades? Podemos continuar nossa aula? Vamos lá? Agora nós vamos voltar àquele desafio do início da aula para solucionarmos juntos, aplicando as propriedades da potenciação. Vamos reler ele. João tem 5 estantes em seu quarto. Em cada estante tem 5 caixas com 5 carrinhos em cada uma. E dentro de cada carrinho tem 5 bonequinhos sentados nos bancos. Quantos bonequinhos João tem? De que forma você solucionou esse problema? Vamos ver de que forma eu solucionei? Então, nós fizemos de duas formas. A primeira forma foi usando a potenciação como multiplicação de fatores iguais. A segunda forma, usando a propriedade. Primeiro, vamos lembrar quem é a base. A base é 5, pois ele tem 5 instantes, 5 caixas, 5 carrinhos, 5 bonecos, tudo dentro um do outro. 5 instantes vezes 5 caixas, 25 caixas. 25 caixas vezes 5 carrinhos, 125 carrinhos. 125 carrinhos vezes 5 bonecos, 625 bonecos. Aqui eu usei as propriedades da potenciação. Eu fiz 5 é a base, então 5 elevado a 1 representa as instantes. Somei mais 1 que representa as caixas. Somei mais 1 que representa os carrinhos. E somei mais 1 que representa os bonecos. Ele tem 5 elevado a 4 bonecos. Então, fica 5 multiplicado por ele mesmo 4 vezes, 625 bonecos. E aí, foi assim que você fez? Você usou essas habilidades ou usou habilidades diferentes? O importante é que você tenha compreendido esse problema, tenha explorado as habilidades aqui vistas e tenha solucionado o problema. Portanto, agora que sei que você realmente aprendeu, você vai resolver o desafio seguinte. Lembrando que esse desafio seguinte está o link aí na descrição do vídeo. Vocês terão acesso ao formulário. No formulário tem esse slide em caso de dúvida. Vocês irão acessar, responder os desafios, enviar para a gente e na aula seguinte nós discutiremos as habilidades usadas para responder o desafio. Combinado? Aguardo vocês na próxima aula. Tchau, um forte abraço e até a próxima aula.